Se você gosta de assistir histórias emocionantes como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar nos comentários de onde você está assistindo. Sente-se e preste bem atenção no que vou contar. Tem coisas que a gente não esquece nem quando quer. O cheiro de roupa molhada secando no varal. O barulho de um prato sendo lavado numa tarde quieta. O som dos passos de alguém que você amava chegando pela estrada de terra, aquele som específico que você aprendeu a reconhecer antes mesmo de ver a pessoa. Eu não esqueço nenhuma dessas coisas. E talvez seja por isso que eu ainda estou aqui, nessa casa que virou casca, nesse Maranhão que queima de manhã e esfria de noite, nessa vida que continua acontecendo mesmo quando a gente não pede. Meu nome é Teresa. Tenho 53 anos e aprendi, da maneira mais dura que existe, que o mundo não para quando o seu mundo acaba. Ele continua girando, indiferente, constante, cruel na sua normalidade. Quando Antônio morreu, eu achei que ia morrer junto, não de tristeza, embora a tristeza fosse real e funda como um buraco aberto no peito. Achei que ia morrer porque sem ele eu não sabia mais como funcionar. Antônio era o centro de tudo. Era ele quem acordava primeiro, quem acendia o fogão, quem sabia o nome de cada pessoa na cidade, quem ria alto demais nas festas de junho e chorava baixinho quando achava que eu não estava olhando. Eram 22 anos de casamento, 22 anos de chão compartilhado, e de repente mesmo, sem aviso, sem tempo, ele caiu no meio do quintal numa tarde de março, com o ancinho ainda na mão, e não levantou mais. O coração. Disseram que foi rápido, disseram que ele não sofreu. Eu sofri pelos dois. Os primeiros meses depois do funeral são uma névoa na minha memória. Lembro de rostos chegando e indo. Lembro de marmitas deixadas na porta. Lembro da minha irmã Dalva sentada na minha cozinha, falando mais do que eu conseguia ouvir, com aquela voz dela de quem está explicando algo óbvio para uma criança teimosa. Teresa, você não pode ficar aqui sozinha. Você não tem filho, não tem dinheiro entrando, não tem ninguém. Essa terra não vale o que você pensa que vale. Vem morar comigo no Imperatriz. Começa de novo, como se vida fosse caderno de escola, como se desse para arrancar as páginas usadas e abrir numa folha em branco. Eu não vendi a terra. E quando eu disse não pela última vez, firme, sem choro, sem explicação, Dalva me olhou com aquela expressão que eu já conhecia. Não era raiva, era pior do que raiva. Era desgosto. Você sempre foi teimosa demais, Teresa. Vai terminar sozinha como uma doida nesse mato. Ela foi embora numa sexta-feira. Não se despediu direito. E eu fiquei parada na porta, assistindo a poeira que o carro dela levantou na estrada de chão até sumir no horizonte. E pensei, tudo bem, eu fico com o mato. E fiquei. Faz 3 anos que fiquei. 3 anos nessa casa de adobe, com janela de madeira que range quando o vento bate, com o fogão a lenha que demora para pegar nas manhãs de inverno, com o quintal que Antônio capinava todo sábado e que eu capino agora toda terça porque sábado virou um dia pesado demais para mim. A rotina me salvou. Não de um jeito bonito, não de um jeito que eu possa contar em conversa de varanda com orgulho. Me salvou do jeito feio e necessário que as coisas práticas têm. Porque quando você precisa alimentar as galinhas, você levanta. Quando o telhado começa a gotejar, você arruma. Quando o quintal ameaça tomar a casa, você pega o facão. Você continua porque as coisas continuam precisando de você. Não porque você quer, porque você não aprendeu outro jeito. O Maranhão em outubro é uma coisa difícil de explicar para quem não conhece. O calor não é aquele calor de praia que as pessoas romantizam. É seco, pesado, insistente. A poeira vermelha da estrada entra por debaixo da porta, gruda na roupa molhada de suor, cobre tudo com uma camada fina de terra que parece dizer: aqui a natureza manda. Você é só visita. Mas tem uma hora do dia, lá pelas 4 da tarde, quando o sol começa a perder força, que o Maranhão fica bonito de um jeito que aperta o coração. A luz
fica dourada. As sombras das árvores ficam compridas. O vento fresco que chega do norte traz cheiro de mato verde e terra quente. E alguma coisa que não tem nome, mas que parece por um instante que tudo está bem. Eu espero por essa hora todo dia. É o único momento em que eu sento na cadeira de palha da varanda, paro de trabalhar e só fico olhando. Foi numa dessas tardes que tudo começou. Eu estava na varanda, com um copo de água na mão, olhando para a linha da mata que começa uns 300 metros atrás do quintal. Uma mata densa, escura mesmo de dia, cheia de sons que a gente aprende a identificar quando mora anos ouvindo. O canto do João de Barro, o barulho da folha seca debaixo de algum animal pequeno, o assobio do vento nos galhos mais altos. Eu conheço essa mata como conheço minha própria mão, e foi por isso que percebi quando algo estava errado. Tinha um barulho novo, diferente. Não era animal, não era vento, era um choro, fraco, distante, quase imperceptível no meio dos outros sons. Mas era choro. Desse eu tenho certeza, porque choro humano tem uma cadência que não se confunde com mais nada. Tem aquele soluço que interrompe, aquela respiração engasgada, aquele silêncio tenso entre uma onda de choro e outra. Eu larguei o copo na beira da cadeira e fiquei parada, ouvindo. O meu primeiro pensamento foi: não é meu problema. O segundo pensamento foi: já ouvi isso antes e nunca foi verdade. Levantei devagar. Peguei o facão que fico sempre perto da porta, não por medo de gente, mas por causa das cobras, e atravessei o quintal em direção à mata. O calor ainda pesava, mas a luz estava mudando. Em menos de 1 hora ia escurecer, e no Maranhão o escuro da mata é completo. Sem lua, não se enxerga a própria mão. Entrei pela trilha que eu mesma abri ao longo dos anos, aquela que leva até o brejo onde Antônio gostava de pescar nos finais de semana. Fui devagar, prestando atenção nos sons. O choro aumentou, e então, uns 50 metros dentro da mata, onde a trilha faz uma curva e abre numa clareira pequena, eu parei. No chão, encostado no tronco de um pequizeiro velho, havia um menino, pequeno, magro, com os joelhos abraçados contra o peito e a cabeça baixa. Não tinha mais de 8, 9 anos. A roupa era boa, isso eu percebi na hora, porque não era a roupa simples das crianças daqui, mas estava rasgada, suja de terra vermelha e manchas escuras que pareciam sangue seco. Os pés descalços estavam arranhados, com cortes finos que a mata aberta deixa quando a gente corre sem olhar onde pisa. Quando ele ouviu meus passos, levantou a cabeça num susto. Os olhos dele eram grandes, assustados, cheios de lágrimas que ainda não tinham secado. Ele me olhou por um segundo e então abriu a boca e gritou: "Não chega, fica longe, não me pega!" A voz era fina, desesperada. A voz de uma criança que já aprendeu que os adultos nem sempre chegam para ajudar. Eu parei na hora. Fiquei imóvel, com o facão abaixado, as mãos abertas. E olhei para aquele menino, olhei de verdade, vi os pés cortados, vi os olhos vermelhos de tanto chorar, vi a tremedeira nos ombros pequenos, vi a forma como ele se encolhia contra aquele tronco, como se o tronco pudesse protegê-lo de mim. E eu não sei explicar direito o que aconteceu dentro de mim naquele momento. Não foi compaixão, pelo menos não do jeito que compaixão soa bonito nas histórias. Foi algo mais visceral, mais antigo, mais fundo. Foi como se alguma coisa que eu tinha trancado dentro do peito nesses 3 anos todos de solidão tivesse dado um tranco por dentro, porque eu conhecia aquele olhar. Eu tinha vivido com aquele olhar no espelho por muito tempo. O olhar de quem está sozinho, num lugar que não escolheu, com medo de um mundo que não parece seguro, sem saber se vai ter alguém do outro lado. Abaixei devagar, até ficar no nível dos olhos dele. Coloquei o facão no chão, bem longe de mim, e falei baixinho, com aquela voz que a gente usa para não assustar: "Não vou te fazer nada, não. Pode ficar sossegado." Ele me olhou sem piscar, sem acreditar. "Eu moro ali," eu disse, apontando na direção da casa, atrás da mata. "Tô sozinha. Ouvi você chorando e vim ver se estava bem." Silêncio. O vento passou entre os galhos. Um pássaro gritou lá em cima. Ele não fugiu, não gritou de novo.
Ficou me olhando com aqueles olhos grandes que pareciam medir cada palavra minha, cada gesto, cada intenção. E então, muito devagar, como quem ainda não tem certeza, ele perguntou com a voz rouca de tanto choro: "A senhora não vai me machucar?" Eu senti aquela pergunta descer pelo meu peito como água fria. "Não", eu disse. "Eu prometo que não." Ficamos assim por um tempo que não sei medir. Ele no chão, eu agachada, a mata em volta dos dois, o sol quase sumindo no horizonte lá fora. Até que ele soltou os joelhos devagar, se destravou um pouco e olhou para os próprios pés machucados. Não disse mais nada, mas deixou que eu chegasse. E isso, aquele pequeno gesto de uma criança assustada que decide, contra tudo que aprendeu, confiar em alguém, foi a coisa mais corajosa que eu vi em muitos e muitos anos. Eu não sabia ainda quem era aquele menino. Não sabia de onde tinha vindo, nem o que tinha vivido, nem o que estava fugindo. Mas sabia uma coisa. Sabia que estava escurecendo rápido, que os pés dele estavam cortados, que ele estava com fome e com frio e com medo, e que a minha casa era 300 metros ali atrás. E sabia, acima de tudo, que eu não conseguia virar as costas e ir embora. Nunca aprendi esse jeito. Levantei, olhei para ele e ofereci a mão. "Vem, vou cuidar dos seus pés. Tenho comida em casa." Ele olhou para a minha mão por um longo tempo. E então, com uma hesitação que me partiu o coração em silêncio, colocou a mão pequena e suja dentro da minha. E eu não soube dizer naquele momento quem estava salvando quem. Tem uma diferença entre solidão e silêncio. Eu demorei anos para entender isso. Solidão é quando você está sozinha e sente o peso disso. Quando o barulho que falta é barulho de gente, e a ausência grita mais alto do que qualquer coisa. Solidão é o prato que você lava depois de comer sozinha, o travesseiro do lado que você parou de virar porque virar dói, a voz que você ensaia dizer em voz alta só para ouvir algum som humano dentro de casa. Silêncio é diferente. Silêncio é quando a gente para, quando escolhe não falar porque as palavras não chegam ou porque chegam demais e nenhuma delas serve. Silêncio é o que duas pessoas fazem quando ainda não sabem o tamanho uma da outra. Naquela noite, depois que trouxe o menino para dentro de casa, o que tomou conta de tudo foi o silêncio. E eu, que já tinha aprendido a viver dentro da solidão, precisei reaprender a respeitar o silêncio de alguém que não era eu. Ele entrou pela porta com aquela cautela de animal ferido, olhando os cantos, medindo o espaço, calculando a distância até a saída. Vi isso claramente. Não era desconfiança de criança mimada que não quer obedecer. Era outra coisa. Era o instinto de quem já aprendeu que lugares novos podem ser perigosos. Aquilo me pesou no peito de um jeito que eu não esperava. Mandei ele sentar na cadeira de madeira perto do fogão. A mais firme, a que Antônio usava quando chegava da roça com os pés cansados. E fui buscar a bacia de água morna, o pano limpo e o vidro de álcool que guardo na prateleira de cima do armário. Quando voltei, ele estava sentado do mesmo jeito que eu tinha deixado. Exatamente do mesmo jeito. Como se não tivesse se mexido nem 1 centímetro. Como se tivesse com medo de tocar nas coisas. Me ajoelhei na frente dele e peguei um pé com cuidado. Ele engoliu seco, mas não recuou. Os cortes eram superficiais, graças a Deus. O tipo que a mata deixa quando a gente corre descalço no chão, cheio de graveto e pedra miúda. Doíam, com certeza, mas não eram nada que não fosse sarar em 2 ou 3 dias com um pouco de cuidado. Limpei devagar, passando o pano molhado com uma pressão mínima, prestando atenção na respiração dele para saber quando estava apertando demais. Ele não reclamou uma vez, nem quando passei o álcool, que eu sei que arde muito. Ele não fez mais do que apertar os dentes e puxar o ar fundo pelo nariz. Uma criança de no máximo 9 anos, segurando dor sem chorar. Aquilo me disse mais sobre o que ele tinha vivido do que qualquer palavra poderia dizer. Quando terminei de enfaixar com o pano mais limpo que eu tinha, levantei e fui até o fogão. Tinha feijão do almoço, arroz,
um pedaço de abóbora cozida que tinha sobrado. Peguei o prato maior, servi com a mão mais farta que eu teria servido para mim e coloquei na mesa. Pode comer, eu disse. Não precisa pedir. Ele veio até a mesa com cuidado, arrastando os pés enfaixados no chão de cimento. Sentou. Ficou olhando para o prato por um segundo, como quem não acredita que é de verdade. E então comeu. Comeu com aquela fome que não é frescura, que não tem jeito bonito. A fome de quem estava há horas sem nada, talvez mais. A colher indo e vindo rápido, a cabeça levemente baixa sobre o prato, os ombros que foram afrouxando devagar conforme o estômago foi enchendo. Eu fiquei de pé, encostada no vão da porta da cozinha, com os braços cruzados, só olhando. Não porque estava vigiando, mas porque havia algo naquilo. Uma criança comendo na minha mesa, o barulho da colher no prato, o cheiro de feijão quente no ar, que estava fazendo alguma coisa estranha dentro de mim, alguma coisa que eu não conseguia nomear direito. Não era alegria, não era tristeza, era uma espécie de lembrança do que era ter alguém em casa. E lembrança às vezes dói mais do que a saudade. Quando ele terminou, ficou com a colher na mão, olhando para o prato vazio. Quer mais? Perguntei. Ele balançou a cabeça que sim, mas não disse nada. Servi mais. Ele comeu mais. Mais devagar dessa vez, com menos urgência, como se o corpo já estivesse começando a acreditar que era real. Só quando terminou a segunda vez, quando colocou a colher no prato, com aquele barulho suave de quem acabou, ele levantou os olhos para mim. Eram escuros, aqueles olhos. Escuros e fundos, com uma expressão que não combinava com a idade que ele tinha. Uma expressão velha demais, carregada demais, para um rosto de criança. Como é seu nome? Eu perguntei com aquela voz baixa que a gente usa sem perceber quando não quer assustar. Ele ficou quieto um segundo. Léo, ele disse. Só isso. Seco, curto, como quem está testando o quanto pode dar. Léo, eu repeti, deixando o nome pousar no ar. Eu sou Teresa, moro aqui há muitos anos. Fiz uma pausa. Você pode me dizer de onde você veio? Aqui ele fechou um pouco. Não muito, mas eu vi. Vi nos ombros que subiram levemente, nos olhos que desviaram para o canto, na forma como a mão esquerda foi sem querer até o bolso da calça rasgada, como se estivesse procurando alguma coisa que não estava mais lá. Me perdi, ele disse. 2 palavras, simples, mas ditas de um jeito que tinha mais dobras do que o suficiente para eu perceber que não era a história toda. Me perdi. Será que era? Olhei para ele, para a roupa boa e rasgada, para os pés machucados, como de quem correu por tempo demais, para o olhar que media cada coisa ao redor. E pensei no que eu tinha visto na clareira. Ele não estava apenas perdido, ele estava escondido. Estava encolhido contra aquela árvore, como quem não queria ser achado. Existe diferença, mas não era hora de pressionar. Eu sabia disso. Pressionar criança assustada é o jeito mais certo de fechar todas as portas de uma vez. Então, engoli a pergunta que queria fazer e ofereci o que ela precisava primeiro. Tudo bem, eu disse. Você pode me contar quando quiser. Por enquanto, você vai tomar um banho e vai dormir. Amanhã, a gente pensa no resto. Ele me olhou por um momento, como se estivesse pesando a seriedade do que eu tinha dito. E então, fez algo que eu não esperava. Ele disse muito baixinho, obrigado, Dona Teresa. Com aquela educação cuidadosa de criança que foi ensinada a agradecer, mas que soa diferente quando vem carregada de alívio de verdade. Eu virei o rosto para o lado porque não queria que ele visse o que aquilo fez comigo. Arrumei para ele o colchão que fica no quartinho dos fundos, o que Antônio usava quando tinha visita. Coloquei um lençol limpo, uma coberta fina, que em outubro no Maranhão a noite ainda pede. E deixei uma lamparina acesa no canto porque não sabia se ele tinha medo do escuro. Quando ele deitou e eu fui apagar a lamparina, ele falou: pode deixar acesa. Pode, eu disse. E deixei. Fechei a porta com cuidado e fui para minha cama, mas não dormi cedo. Fiquei deitada no escuro, ouvindo o silêncio diferente da casa.
Um silêncio que agora tinha outra respiração dentro, outro peso, outra presença. E tentei juntar os pedaços do que eu sabia. Um menino, com roupa boa, no meio de uma mata fechada do Maranhão, a quilômetros de qualquer cidade, escondido e com medo. Sem sapato, sem mochila, sem nada nas mãos. Não batia. Um menino não aparece assim no meio do mato por acidente. Tentei afastar o pensamento, mas ele voltou teimoso. De quem esse menino estava fugindo? Dormi pouco. Acordei antes do sol, como sempre. Fui até a porta do quartinho dos fundos e ouvi, do lado de fora, antes de abrir, a respiração regular, pesada, de quem está dormindo fundo. Aquela respiração de criança saciada e exausta que encontrou, por algumas horas, um lugar seguro. Senti um alívio que não esperava sentir. Fui acender o fogão, ferver água para o café, esquentar o restinho do feijão. A rotina de sempre, mas com um peso diferente nos passos. Não o peso da solidão, mas o peso da responsabilidade, que é diferente, que é, de certo modo, mais leve. Ele apareceu na porta da cozinha quando o café já estava na mesa. Cabelo bagunçado, olho ainda pesado de sono. A coberta que ele tinha enrolado em volta dos ombros, como se não quisesse largar. Parecia menor ainda do que na noite anterior. Parecia uma criança de verdade, com aquela cara de quem acabou de acordar e ainda não montou os muros de novo. Sentou sem eu precisar convidar. Tomou o café com leite que eu coloquei na frente dele. Comeu o pão com manteiga. Ficou com as mãos em volta da caneca, deixando o calor entrar pelas palmas. A gente ficou em silêncio por um tempo. O silêncio bom, o de duas pessoas que ainda não se conhecem, mas que não se incomodam na presença uma da outra. Lá fora, os pássaros foram acordando aos poucos. A luz foi entrando pelo vão da janela, aquela luz branca e dura da manhã maranhense que não pede licença. O vento bateu nas folhas do pé de manga no quintal. Foi ele quem quebrou o silêncio. Dona Teresa. Ele olhou para o café. Depois olhou para mim. O senhor meu pai vai estar procurando por mim, disse assim, firme, como um fato colocado na mesa. Mas havia alguma coisa na voz, uma tensão pequenininha, quase invisível, que fez minha atenção aguçar. Tá bom, eu disse com cuidado. Você sabe o nome dele? O número do celular? Alguma coisa para eu poder ligar? Ele ficou quieto tempo demais. Léo, ele passou o dedo na borda da caneca. Uma vez, duas vezes, como quem está pensando antes de falar, mas pensando demais, do jeito de quem está escolhendo o que vai dizer, não apenas lembrando. Meu pai é Rafael Almeida, ele disse por fim. O nome não me disse nada num primeiro momento. Sou mulher do interior, vivo longe de tudo, não acompanho jornal, nem política, nem os nomes de quem tem dinheiro na cidade grande. Mas o jeito que ele falou o nome, com aquela mistura estranha de orgulho e medo, como se o nome fosse ao mesmo tempo escudo e fardo, esse jeito eu entendi. Esse jeito eu já conhecia. Era o jeito de quem carrega um sobrenome pesado. Tá bom, eu disse de novo. E você sabe me dizer como chegou aqui? Essa mata, Léo, fica longe de tudo. Nenhuma criança chega aqui andando por acaso. Ele apertou a caneca com as duas mãos, e então disse algo que ficou parado no ar da minha cozinha, como fumaça que não se dissipa. Eu fugi. 2 palavras. As mesmas 2 palavras de ontem, quase. Me perdi. Eu fugi. Mas essa segunda versão era diferente. Essa segunda versão tinha uma confissão dentro. Eu não perguntei mais nada naquele momento, mas fiquei olhando para ele, para aquela criança pequena com a coberta nos ombros e a caneca de café nas mãos, com os pés enfaixados e os olhos que carregavam mais do que deveriam. E senti, com a certeza tranquila de quem já viveu o suficiente para reconhecer verdade quando ela aparece, que aquilo era só o começo, que havia muito mais naquele menino do que ele estava pronto para contar. E que a mata que eu conheço como a palma da minha mão tinha guardado esse segredo até eu chegar perto o suficiente para ouvir. Foi quando lá fora, o silêncio da estrada foi cortado por um som que eu não ouvia fazia meses. Motor de carro, mais de um, vindo na direção da minha casa.
Eu levantei devagar e fui até a janela. Vi a poeira levantando na estrada de terra antes de ver os carros. 2, 3, grandes, escuros, do tipo que não aparece por aqui. E vinham rápido, com aquela pressa de quem está procurando alguma coisa com urgência. Virei para olhar para Léo. Ele estava de pé, com a coberta ainda nos ombros, os olhos fixos na janela. E no rosto dele havia uma expressão que eu não consigo descrever com uma palavra só. Era alívio, era medo. Eram as duas coisas ao mesmo tempo, misturadas de um jeito que não combinava, que não fazia sentido, que me disse claramente que a relação daquele menino com quem estava naqueles carros era muito mais complicada do que pai procurando filho perdido. É eles, ele disse, baixinho. Quem é eles, Léo? Ele demorou 1 segundo. É meu pai. Mas havia uma pausa antes de dizer pai. Uma pausa pequena, quase imperceptível. Quase. Tem gente que chega na sua vida como tempestade. Não avisa. Não pede licença. Aparece de repente no horizonte com aquele céu carregado que você já reconhece, mas que não tem como evitar. E antes que você termine de fechar as janelas, já está dentro de casa. Rafael Almeida chegou assim. 3 carros pretos, grandes, cobertos de poeira vermelha da estrada. Poeira que grudava neles como se o Maranhão estivesse tentando marcar território, tentando dizer que aqui a terra manda. Não importa quanto dinheiro você tem no bolso. Os carros pararam na frente da minha cerca de madeira com aquela freada de quem está acostumado a chegar e fazer tudo parar. Eu fiquei na porta. Não fui até a cerca. Não abri o portão. Fiquei parada no batente, com os braços ao lado do corpo e os olhos abertos, esperando. Tenho 53 anos e aprendi que a postura de quem espera dentro do próprio quintal diz mais do que qualquer palavra. Esta é a minha casa. Eu não preciso ir até você. Você é que vem até mim. Antônio me ensinou isso sem querer, só vivendo. A porta do carro do meio abriu primeiro. Saiu um homem alto, de camisa social com as mangas arregaçadas até o cotovelo. Camisa boa, de tecido caro, mas amarrotada como de quem não dormiu. O cabelo escuro estava despenteado, a barba por fazer de uns 2 ou 3 dias, e os olhos, mesmo de longe eu vi, estavam vermelhos, não de raiva, de choro. Aquilo me desarmou um pouco. Eu estava preparada para homem poderoso chegando com cara de dono do mundo. Não estava preparada para pai desesperado, chegando com cara de quem passou a noite toda acordado, rezando. Ele abriu o portão sem pedir licença. Esse sim foi o gesto do homem que está acostumado a que as coisas cedam diante dele. E veio em direção à casa com passada larga e rápida. Atrás dele, dos outros carros, desceram mais homens. 4, 5, todos grandes, todos com aquela postura de segurança particular que a gente reconhece mesmo sem saber explicar por quê. Ficaram perto dos carros, não entraram no quintal. Isso eu notei. Quando Rafael chegou perto o suficiente, parou. Me olhou por um segundo, medindo, avaliando com aqueles olhos que mesmo vermelhos tinham o hábito do controle, e então falou. Boa tarde. Me disseram que encontraram uma criança por aqui. A voz era grave, controlada, mas por baixo do controle havia um tremor que ele estava segurando com força. Encontrei sim, eu disse. Ontem à tarde, na mata atrás do quintal. Ele fechou os olhos por um segundo. Só um segundo. E naquele segundo passou no rosto dele uma coisa que não era para ser vista. Um alívio tão fundo que pareceu tirar peso do corpo inteiro. Quando abriu os olhos de novo, estava mais firme. Ele está bem? Está. Com os pés um pouco machucados, mas está bem. Comeu, dormiu, está dentro de casa. Rafael assentiu. A mandíbula estava tensionada. Aquele aperto de quem está se esforçando para não deixar o corpo dizer o que a boca não quer dizer. Posso entrar? Eu fiz uma pausa. Aquela pausa não foi por descaso, foi porque eu precisava de um segundo para observar, para juntar o homem que estava na minha frente com a história que Léo ainda não tinha terminado de contar, para tentar ler o que havia por baixo daquela fachada de pai aliviado. E o que eu vi foi isso.
Havia amor de verdade naquele homem por aquele menino. Isso eu não duvidei. Não dá para fingir aquele tipo de alívio. O alívio que relaxa um corpo inteiro como se uma corda invisível tivesse sido cortada. Mas havia outra coisa também. Havia pressa demais, ansiedade demais. Um olhar que varria o espaço ao redor de um jeito que não era só de pai procurando filho. Era de alguém que estava ao mesmo tempo verificando outra coisa. Verificando o que havia por perto, o que eu sabia, o que tinha sido dito. Aquilo ficou no fundo da minha cabeça como um caroço de pequi que a gente não consegue engolir. "Pode entrar", eu disse. Ele entrou na minha cozinha e parou na porta. Léo estava sentado na cadeira de madeira, com a coberta ainda nos ombros. E quando viu o pai entrar, se levantou de um salto. O que aconteceu depois disso foi a coisa mais simples e mais pesada que eu já vi. Rafael foi até ele em 2 passos e ajoelhou no chão, naquele chão de cimento simples da minha cozinha, com a calça cara e tudo, e abraçou o menino com aquela força de quem estava com medo de nunca mais poder fazer aquilo. Léo enterrou o rosto no ombro do pai. Não chorou. Ficou quieto com os braços em volta do pescoço de Rafael, os olhos fechados. Eu virei para a janela porque aquele momento não era meu. Fiquei olhando para o quintal, para o pé de manga, para o céu que estava começando a virar aquele laranja de fim de tarde. Ouvi Rafael falar baixinho para o filho, palavras que não eram para mim, palavras que ficaram entre os dois como coisa sagrada. E ouvi Léo responder também baixinho, com aquela voz pequena que eu já tinha aprendido a reconhecer. Quando me virei de novo, os dois estavam de pé. Rafael tinha a mão no ombro do filho. Olhava para mim com aquela expressão de quem está tentando recuperar a compostura depois de ter deixado ela escorregar. "Obrigado", ele disse. "A senhora não faz ideia do que passou pela minha cabeça essa noite toda." "Imagino", eu disse. Fiz uma pausa e então perguntei, porque precisava perguntar, porque aquilo estava me pesando desde que os carros tinham aparecido na estrada. "Como é que vocês ficaram sabendo que ele estava aqui?" Rafael piscou. "Uma coisa pequena, mas eu peguei. Temos uma equipe de busca. Quadriculamos a região toda. Um dos homens viu fumaça do seu fogão e deduziu que poderia ter alguma casa por aqui. Era uma resposta boa, lógica, completa demais. Não sei explicar porquê, mas quando uma resposta não deixa nenhuma ponta solta, às vezes é porque alguém trabalhou para não deixar. Resposta natural tem tropeço, tem pausa, tem aquela hesitação de quem está lembrando e não recitando. Aquela estava boa demais. Fiquei quieta. Não disse que duvidava. Não disse que acreditava. Deixei a resposta ficar no ar. Rafael olhou em volta da minha cozinha com aquele olhar que homem rico tem sem perceber. Não é julgamento, é comparação automática. É o olhar de quem está sempre medindo distância entre o que vê e o que conhece. A cozinha simples, o fogão a lenha, as prateleiras de madeira, o chão de cimento liso. Depois me olhou de volta. "A senhora mora sozinha aqui?" "Moro." "Há quanto tempo?" "Muitos anos. Meu marido morreu faz 3. Ele assentiu devagar. Algo no rosto dele mudou levemente. Não era pena, era algo mais próximo do respeito, aquele reconhecimento involuntário de uma vida que não foi fácil. "O que a senhora precisar?" ele disse, e a voz voltou para aquele tom de homem acostumado a resolver coisas com recurso. "Eu quero ajudar, qualquer coisa. A senhora cuidou do meu filho, isso não tem preço." Eu levei um segundo para responder. "Não precisa de nada", eu disse. Fiz o que qualquer pessoa faria. Rafael me olhou de um jeito que me disse que ele sabia, de experiência própria, que aquilo não era verdade, que qualquer pessoa não faria, que ele tinha dinheiro e poder suficiente para saber exatamente o quanto as pessoas deixam de fazer quando não tem nada a ganhar. Mas não contradisse. Foi quando Léo puxou levemente a manga do pai. Rafael baixou o olhar, e o menino, com aquela seriedade de criança velha, disse: "Ela cuidou dos meus pés, pai, e me deu comida 2 vezes." A voz era simples, direta, mas havia nela aquela ênfase cuidadosa de criança que quer que o adulto entenda o peso do que está dizendo. Ela cuidou, ela deu, 2 vezes.
Rafael olhou para o filho, depois para mim, e eu vi na expressão dele que ele entendeu o peso também. Eu sei, filho, ele disse baixinho. Eles foram saindo aos poucos. Rafael conversou mais um pouco comigo na varanda. Agradeceu de novo, insistiu numa ajuda que eu recusei de novo, e foi nessa segunda recusa que ele me olhou com aquela atenção redobrada de quem não está acostumado a ouvir não e está tentando entender o que isso significa. Quando desceu os degraus da varanda para ir embora, Léo veio até mim, parou na minha frente, os olhos escuros, fundos, com aquela expressão velha demais. Ficou quieto por um momento, como se estivesse organizando as palavras com cuidado, e então disse: Dona Teresa, uma pausa. Eu fugi porque eu precisava, mas eu não fugi do meu pai. Eu olhei para ele. Tá bom, Léo, eu precisava que a senhora soubesse. E então, antes que eu pudesse responder, ele virou e foi em direção aos carros. Eu fiquei parada na varanda, com aquelas palavras dentro do peito, tentando entender o que elas estavam dizendo nas entrelinhas. Eu fugi porque eu precisava. Mas eu não fugi do meu pai. Se não fugiu do pai, de quem fugiu? Os carros foram embora. A poeira vermelha subiu, virou uma nuvem preguiçosa sobre a estrada e foi baixando devagar até tudo ficar quieto de novo. Eu entrei em casa. Sentei na cadeira de madeira onde Léo tinha sentado, aquela que era de Antônio, e fiquei olhando para a cozinha vazia. O prato que ele tinha usado estava na beira da pia. A coberta estava dobrada em cima da cadeira dos fundos, dobrada com um capricho de criança que aprendeu a deixar as coisas arrumadas, com aquele cuidado específico de quem foi ensinado a não dar trabalho. E no chão, perto do fogão, havia uma coisinha pequena que eu quase não vi. Abaixei. Era um botão, redondo, preto, do tipo que usa em camisa social de criança. Tinha se soltado da roupa de Léo em algum momento e caído ali sem que ninguém percebesse. Peguei e segurei na palma da mão. Coisa mínima, sem valor nenhum, mas fiquei com ela. Não sei explicar por quê. Guardar um botão não faz sentido para ninguém que olha de fora. Mas às vezes a gente segura as coisas pequenas quando as grandes escaparam dos dedos. É uma coisa que o corpo faz antes da cabeça mandar. Coloquei o botão no bolso do avental e fui lavar a louça. Mas a cabeça não parava. Eu fugi porque eu precisava, mas eu não fugi do meu pai. Aquelas palavras ficaram comigo enquanto eu lavava o prato, enquanto guardava o copo, enquanto apagava o fogão. Ficaram comigo no banho, ficaram comigo na cama, ficaram comigo no escuro do quartinho dos fundos com a lamparina apagada e a coberta dobrada e o cheiro de ausência recente que uma cama guarda quando alguém dormiu nela e foi embora. E então, perto de meia-noite, quando o silêncio da fazenda estava completo e o canto dos grilos tomava tudo, ouvi o que eu não esperava ouvir. Motor de carro, de novo, mas dessa vez vindo devagar, sem pressa, com aquele cuidado de quem não quer ser ouvido. Levantei da cama e fui até a janela. Na escuridão da estrada, com os faróis apagados, havia um carro parado a uns 100 metros da minha cerca. Parado, sem ninguém descendo, só parado. Fiquei olhando por um longo tempo. O carro não se mexeu. Fechei a janela com cuidado e fui até a prateleira onde guardo o facão. Não acendi a luz. Sentei na cadeira da cozinha no escuro, com o facão no colo, e esperei. Esperei a noite inteira. O carro ficou lá até o clarear do dia quando, com a primeira luz do sol chegando pelo vão do horizonte, simplesmente foi embora. Devagar, silencioso, como se nunca tivesse estado ali. Mas tinha estado. E eu sabia, com aquela certeza que não precisa de prova, mas que não costuma mentir, que o que estava acontecendo com aquele menino era maior do que uma criança perdida na mata. E que, de alguma maneira, por algum motivo que eu ainda não entendia, agora era maior do que eu também. Tem perguntas que a gente faz para si mesma no escuro que nunca faria em voz alta. Não por vergonha, por medo de ouvir a resposta. Passei aquela madrugada inteira sentada na cadeira da cozinha com o facão no colo e o coração num ritmo que não era o meu ritmo normal. Aquele ritmo lerdo e cansado de mulher sozinha que já não se assusta com muito. Era um ritmo diferente.
mais aceso. Como brasa que você pensa que apagou e que de repente você passa a mão perto e sente o calor ainda lá, quieto, esperando. Quando o sol nasceu e o carro da estrada foi embora, eu levantei, guardei o facão e acendi o fogão. Fiz café, porque é o que se faz. Porque o corpo precisa de ritual quando a cabeça está em desordem. Porque o cheiro do café passando é uma das poucas coisas que continua igual, independente do que está acontecendo ao redor. Antônio me ensinou isso também, sem saber. Ele dizia, naquelas manhãs em que alguma coisa tinha dado errado na roça, quando a chuva não vinha ou quando vinha demais, quando o preço do produto despencava ou quando o vizinho criava problema, ele dizia: primeiro o café, Teresa, depois o resto. Primeiro o café, depois o resto. Tomei o café sozinha, olhando pela janela para o quintal encharcado de orvalho, e fui juntando os pedaços do que eu sabia. Um menino bem vestido, sozinho, escondido numa clareira de mata fechada. Um pai que chegou rápido demais, com gente demais, com respostas prontas demais. Um carro parado na escuridão, sem acender o farol e sem descer ninguém. E uma frase que ficou atravessada. Eu fugi porque precisava, mas não fugi do meu pai. Esses pedaços não formavam uma história completa. Formavam o começo de uma história que alguém não queria que fosse contada. E eu que não sou detetive, nem heroína, nem nada disso. Sou apenas uma mulher do Maranhão que sobreviveu ao suficiente para reconhecer quando alguma coisa está errada. Eu não conseguia fingir que não tinha visto. Nunca aprendi esse jeito. Rafael voltou na manhã seguinte. Dessa vez, sem a caravana, sem os carros grandes e os homens de postura de segurança. Veio num único carro, dirigindo ele mesmo, e desceu usando uma roupa mais simples. Calça jeans, camiseta branca, tênis. Sem o peso da camisa social de mangas dobradas. Pareceu menor assim. Não no tamanho, mas naquele espaço invisível que as pessoas poderosas ocupam quando chegam com toda a aparelhagem ao redor. Sem a aparelhagem, era só um homem com olheiras fundas e uma expressão de quem tomou uma decisão difícil durante a noite. Eu estava no quintal colhendo jiló quando ouvi o carro. Fiquei onde estava. Deixei ele abrir o portão, atravessar o quintal, chegar até mim. Dona Teresa, ele disse. Bom dia, eu disse. Ficamos em pé no quintal por um segundo. Ele com as mãos nos bolsos, eu com o cesto de jiló no braço. Posso conversar com a senhora? Pode. Fomos para a varanda. Eu sentei na cadeira de palha. Ele sentou na beirada da varanda mesmo, de frente para mim, sem cerimônia. Aquilo me surpreendeu levemente. Homem acostumado a sofá caro e sala de reunião, sentado na beira de varanda de adobe como se fosse natural. Talvez fosse. Talvez houvesse mais nele do que a roupa cara deixava ver. Ficou quieto por um momento, olhando para o quintal. Léo não para de falar da senhora, ele disse por fim. Eu não disse nada. Esperei, desde que voltou. Na noite toda, nas poucas horas que dormiu, acordou chamando. Não chamava por mim. Uma pausa. Chamava pela Dona Teresa. Aquilo pousou no ar entre a gente com um peso que nenhum dos dois fingiu que não sentiu. Ele está bem? Perguntei. Fisicamente, sim. Os pés estão melhorando. Mas ele... Rafael parou. Passou a mão no rosto com aquele gesto de cansaço que não é só falta de sono. Ele não está bem dentro. Faz tempo que não está. E eu não sei mais o que fazer. A voz quebrou levemente na última frase. Só levemente. Ele segurou, mas eu ouvi. Olhei para ele, olhei de verdade, do jeito que olhei para Léo na clareira, tentando ver o que estava por baixo do que estava sendo mostrado. E o que eu vi foi isso, um pai perdido. Não perdido no mato como o filho, mas perdido daquele jeito mais silencioso e mais cruel, que é não saber como chegar até alguém que você ama. Conhecia aquele jeito também. Antônio e eu passamos por isso uma vez, num período difícil que não gosto de lembrar. Ficamos meses morando na mesma casa e parecendo estranhos. Dois corpos dividindo espaço, dois silêncios que não conseguiam se encontrar. Saímos daquilo, mas eu soube o que é ser aquela distância. Você sabe por que ele fugiu?
Perguntei diretamente. Rafael fechou os olhos. Sei, parcialmente. Abriu de novo. Há uma situação na família que está afetando ele há meses. Minha cunhada Helena, irmã da minha esposa, que faleceu há 2 anos, vive conosco e... Ele parou. Escolheu as palavras com o cuidado de quem está num campo minado. O relacionamento dela com Léo é difícil. Ela não faz nada abertamente errado. Mas Léo tem medo dela de um jeito que eu não consigo entender direito. Fiquei quieta. Ele fugiu para não voltar para casa? Perguntei. Rafael demorou. Eu acho que sim. E você trouxe ele de volta para essa casa. Não foi acusação. Foi só a frase colocada no ar limpa, sem ornamento, para que os dois pudéssemos olhar para ela. Rafael olhou e não desviou. Eu sei, ele disse, com aquele peso de quem sabe, e ainda assim não encontrou saída. É por isso que vim falar com a senhora. O que ele pediu foi simples nas palavras e enorme no que significava. Queria que eu fosse até a cidade onde eles estavam hospedados. Uma cidade a 90 quilômetros dali, maior, com hotel e tudo. Ficar com Léo por alguns dias. Não como empregada, ele deixou isso claro. Como presença. Como a pessoa que o menino estava pedindo. Eu entendo se a resposta for não, ele disse. A senhora não me deve nada, me deve menos ainda. Mas Léo pediu especificamente, e eu aprendi nesses 2 anos, desde que perdi minha esposa, que quando Léo pede alguma coisa, especificamente, é porque aquilo é sério. Fiquei olhando para ele por um tempo que provavelmente pareceu longo. Pensei em tudo que aquilo significava. Sair da minha casa, ir para um lugar que não conheço, entrar numa situação de família que não é minha, que tem camadas que eu mal estava começando a enxergar. Ficar perto de uma criança que eu tinha conhecido há menos de 48 horas e que por algum motivo havia se agarrado a mim como se eu fosse coisa antiga, coisa conhecida. Pensei também no carro parado na escuridão, em Léo, dizendo eu fugi porque precisava, nas palavras que ele escolheu com tanto cuidado. E pensei, não com heroísmo, não com senso de missão, mas com aquela lógica simples e teimosa que me acompanha desde sempre, que havia um menino com medo de alguma coisa dentro da própria casa, e que às vezes a única diferença entre uma criança que aguenta e uma criança que se perde é ter uma pessoa do lado que ela sabe que está vendo. Só isso, só estar vendo. Deixa eu buscar minha mala, eu disse. 90 quilômetros de estrada maranhense são uma viagem que o corpo sente. A estrada de terra dura uns 40 quilômetros antes de virar asfalto. E mesmo o asfalto tem aquelas ondulações e remendos que sacudem o carro de um jeito que a gente aceita porque não tem outro jeito. Rafael dirigia devagar, com atenção, e ficamos em silêncio a maior parte do caminho. Mas era um silêncio diferente do de ontem, menos tenso, mais do tipo de 2 adultos que já disseram o que precisava ser dito e agora estão deixando o resto assentar. Perto da metade do caminho ele falou, minha esposa se chamava Mariana. Eu não esperava isso, não esperava que ele fosse abrir aquela porta. Era do interior também, ele continuou, com os olhos na estrada, do Tocantins. A família dela não aceitou muito bem quando a gente ficou junto. Achavam que ela merecia alguém do nível deles. Um sorriso curto, sem alegria. Como se nível fosse coisa que a gente escolhe. Fiquei quieta, deixando ele falar. Ela era a pessoa mais simples que eu já conheci. No melhor sentido dessa palavra. Sabia o nome de todo mundo que trabalhava pra gente. Lembrava de aniversário, de filho doente, de problema de família. Léo puxou ela nisso. Quanto tempo faz que ela faleceu? Perguntei. 2 anos e 3 meses... A precisão do número me disse tudo. Esse é o tipo de conta que só quem perdeu alguém faz. Não anos redondos, meses e dias. Eu sabia, eu contava também. Por um tempo contei até as semanas. Sinto muito, eu disse. Ele assentiu. Simples, sem drama. Helena é irmã dela. Ele continuou depois de um momento. Quando Mariana ficou doente, Helena veio ajudar. Depois que Mariana foi, ela ficou. A princípio eu agradeci. Léo precisava de alguém, eu estava destruído,
Fazia sentido. Uma pausa. Mas com o tempo eu fui percebendo que Léo estava piorando, não melhorando. E toda vez que eu tentava entender o que estava acontecendo, havia uma explicação. Sempre uma explicação boa, lógica, que fechava o assunto. Respostas que não deixam ponta solta. Aquilo de novo. O que Léo disse para você sobre ela? Perguntei. Rafael ficou quieto por um tempo longo. A estrada passou, o mato passou, um assentamento pequeno passou pela janela com suas casas de pau a pique e seus quintais cheios de galinha. Ele não fala, disse por fim. É esse o problema. Ele para de falar quando o assunto chega perto de Helena. E quando uma criança para de falar sobre alguma coisa, é porque aprendeu que falar não adianta, ou que falar machuca. Aquilo ficou no ar do carro como coisa pesada. Olhei pela janela para o mato que passava. E pensei em como o silêncio de uma criança é diferente do silêncio de um adulto. O adulto escolhe calar. A criança cala quando aprendeu que o mundo não está pronto para ouvir. O hotel era grande para padrão do interior, mas modesto para o que eu imaginava que Rafael Almeida usasse. Descobri depois que ele tinha escolhido assim de propósito. Menor, mais discreto, menos gente olhando. Léo estava no quarto com uma moça jovem que cuidava dele. E quando eu entrei pela porta, ele levantou do sofá num salto. Derrubou o livro que estava folheando, nem ligou. E veio até mim com aquela velocidade de criança que não está fingindo. Parou na minha frente. Me olhou de baixo para cima. E disse, com aquela seriedade pequena e enorme: "A senhora veio." "Vim," eu disse. "Eu achei que não ia vir. Disse que ia olhar você. Tô olhando." Ele ficou quieto por um segundo. E então, sem avisar, abraçou minha cintura com aquela força desproporcional de criança que está segurando mais do que deveria ter que segurar. Eu fiquei parada por um instante, porque não estava preparada para aquilo. Então coloquei a mão na cabeça dele. Só isso. E ele ficou assim, abraçado na minha cintura no meio daquele quarto de hotel, por um tempo que nenhum dos dois contou. Foi na segunda tarde, enquanto Rafael estava numa reunião que não podia cancelar e a moça tinha saído para buscar comida, que Léo e eu ficamos sozinhos de verdade pela primeira vez desde a clareira. Estávamos sentados na varanda do quarto, olhando para o estacionamento lá embaixo. Não era uma vista bonita, mas era o que tinha. E ele estava com o joelho dobrado no peito, abraçado, do jeito que eu já tinha aprendido que era o jeito dele quando estava pensando. Ficamos em silêncio um tempo bom. Depois ele falou, sem olhar para mim, com aquela voz baixa de quem está dizendo alguma coisa que guardou há muito tempo. "Dona Teresa, a senhora sabe o que é ter medo de uma pessoa e não conseguir explicar por quê?" Olhei para ele. "Sei," eu disse. "Conheço esse medo." Ele virou o rosto para mim. "E a senhora acredita quando alguém sente esse medo, mas não tem como provar?" Aquela pergunta tinha mais camadas do que o tamanho dela mostrava. "Acredito," eu disse. "Medo que não tem prova ainda é medo de verdade." Ele ficou me olhando por um momento com aqueles olhos fundos e velhos. E então começou a falar, devagar, com pausas compridas entre uma frase e outra, com o cuidado de criança que está, pela primeira vez, decidindo confiar o peso de uma coisa grande. Me contou sobre noites em que acordava, e Helena estava no corredor parado na frente do seu quarto sem motivo. Me contou sobre conversas que ela tinha com ele quando o pai não estava. Conversas que ele não conseguia repetir exatamente, mas que o deixavam com uma sensação ruim que durava dias. Me contou sobre o dia que tentou contar para o pai, e as palavras não saíram, porque quando a gente vai falar e percebe que a história parece pequena dita assim, sem prova, às vezes a gente engole de volta. Me contou que no dia que fugiu, tinha ouvido Helena falando ao telefone. "O que ela disse?" Perguntei com a voz mais quieta que consegui. Ele abraçou o joelho mais forte. "Ela disse o nome do meu pai. E disse que as coisas iam ser diferentes em breve, que ela ia cuidar para que fossem." Fez uma pausa. "E depois, ela disse o meu nome." O silêncio depois daquilo foi diferente de todos os outros silêncios daqueles dias.
Eu fiquei olhando para o estacionamento lá embaixo, com aquelas palavras se arranjando dentro da minha cabeça de um jeito que eu não queria que se arranjassem, montando uma figura que eu não queria ver. Mas vi e soube, com aquela certeza que não precisa de diploma nem de prova, que vem de anos vivendo e observando e sobrevivendo, que o que estava acontecendo naquela família não era simples. E que Léo, ao me contar aquilo, tinha acabado de me colocar no meio. Não por mal, porque estava com medo e porque por algum motivo que eu não merecia, mas que eu ia carregar assim mesmo, eu era a pessoa que ele tinha escolhido para ouvir. Coloquei a mão no ombro dele. Ele não se afastou. Você fez bem em me contar, eu disse. A senhora vai fazer alguma coisa? Ele perguntou. Olhei para ele, para aquela criança pequena com olho velho e ombro que carregava mais do que devia, e disse a coisa mais honesta que eu sabia dizer. Ainda não sei o que, mas agora eu sei. E saber já é alguma coisa. Ele assentiu devagar, como se aquilo fosse suficiente, e talvez fosse, por enquanto. Naquela noite, depois que Léo dormiu, eu fui até a janela do quarto e fiquei olhando para o estacionamento escuro. Tirei do bolso o botão preto que tinha guardado desde a cozinha da minha casa. Fiquei com ele na palma da mão. Coisa mínima, sem valor, mas que me lembrava de onde tudo tinha começado. De uma clareira no meio da mata maranhense, de uma criança encolhida num tronco de pequizeiro, de uma mulher que podia ter voltado para casa e não voltou. Fechei a mão em volta do botão e decidi que amanhã ia conversar com Rafael. Ia contar o que Léo tinha me dito. Não sabia o que ia acontecer depois disso. Não sabia se ele ia acreditar, não sabia o que Helena ia fazer quando soubesse, não sabia o que aquilo ia custar para mim. Mas havia uma criança dormindo no quarto ao lado que tinha decidido confiar em mim. E isso sim, eu sabia o que fazer. Cuidar. É o único jeito que eu conheço. Tem uma hora da madrugada que não é noite nem manhã. Eu conheço essa hora bem. É quando o escuro está no auge e o silêncio pesa diferente, mais denso, mais honesto, sem a distração do dia ou o cansaço que embala o começo da noite. É a hora em que a gente não consegue mais fingir para si mesma, em que os pensamentos que a gente empurrou durante o dia chegam de volta sem pedir licença e ficam lá, na frente, esperando. Fiquei acordada até essa hora, sentada na cadeira do quarto de hotel, com o botão preto na mão e a cabeça cheia, ouvindo a respiração de Léo do outro lado do quarto, regular, funda, aquela respiração de criança que finalmente largou o peso por algumas horas. Pensei em tudo. Pensei em Antônio, que aparecia sempre quando eu precisava pensar em alguma coisa séria. Não como assombração, não com aquela romantização que a saudade às vezes tenta fazer, mas como presença simples. A voz dele dizendo primeiro o café, Teresa, depois o resto, o jeito que ele ficava quieto quando eu estava decidindo alguma coisa difícil, sem tentar me convencer para nenhum lado, só ficando perto. Pensei em como eu tinha saído da minha casa com uma mala pequena, sem saber direito para onde estava indo ou o que ia encontrar. Pensei em Léo me contando sobre Helena no corredor, sobre a ligação, sobre o nome dele dito naquele contexto que não fechava de jeito nenhum num sentido bom. E pensei no que eu ia dizer para Rafael de manhã. Não porque fosse meu lugar, não porque eu tivesse prova de coisa nenhuma, mas porque havia uma criança que tinha me dito coisas que não conseguia dizer para o próprio pai. E isso, aquele peso colocado nos meus ombros com a confiança silenciosa de quem não tem mais para quem ir, esse peso eu não sabia devolver. Nunca aprendi. Rafael bateu na porta às 7 da manhã. Léo ainda dormia. Eu já estava acordada, já tinha lavado o rosto, já tinha tomado o café que a bandeja do hotel trouxe. Café fraco, sem gosto de roça, mas quente. E estava pronta. Abri a porta. Ele estava com a mesma cara de quem não dormiu, mas havia algo diferente nos olhos, uma tensão nova, aquela tensão de quem está esperando uma conversa que sabe que precisa acontecer. Podemos conversar? Ele disse. Podemos. Fomos para a varanda do corredor, longe do quarto onde Léo dormia.
A manhã estava começando lá fora. O sol do Maranhão chegando com aquela cor de brasa no horizonte, a poeira da cidade pequena ainda quieta, alguns pássaros nos fios, uma motocicleta passando longe. Ficamos de pé, os dois encostados no corrimão de ferro, olhando para frente. Eu comecei, contei tudo. Não de um jato, não com pressa. Contei do jeito que as coisas precisam ser contadas quando são sérias. Devagar, com cuidado, sem exagero e sem suavizar o que não devia ser suavizado. Contei sobre a varanda do quarto, sobre o joelho abraçado ao peito, sobre a voz baixa de Léo, me dizendo sobre as noites no corredor, sobre as conversas que deixavam aquela sensação ruim que durava dias, sobre a ligação que ele tinha ouvido sem querer. Rafael ficou em silêncio durante tudo. Não me interrompeu. Não fez cara de quem está duvidando. Ficou parado com as mãos no corrimão, olhando para o horizonte, ouvindo. Quando terminei, ficou quieto por um tempo que eu deixei ser longo. O sol subiu mais um pouco. A motocicleta voltou no sentido contrário. Eu sabia, ele disse por fim, tão baixo que quase não ouvi. Não sabia o que exatamente, mas sabia que tinha alguma coisa. Por que não agiu antes? Ele soltou o ar devagar. Porque ela é irmã da Mariana. Porque quando a Mariana morreu, eu me senti em dívida com a família dela. Porque toda vez que eu chegava perto de entender, havia uma explicação, uma pausa. E porque tenho medo de estar errado? Porque se eu estiver errado, sou o pai que acusou a única família que sobrou por nada. E se eu estiver certo, não terminou a frase. Não precisava. Se estiver certo, é o pai que demorou demais para ver o que estava acontecendo com o próprio filho. Aquele peso eu reconhecia, não do mesmo jeito, não da mesma situação, mas aquele formato específico de culpa. A culpa de ter visto e não agido, ou de não ter visto quando devia. Esse eu conhecia da minha própria vida, dos meus próprios anos. Rafael, eu disse com aquela voz que não é de consolo, mas de verdade direta. Você não pode desfazer o que já passou, mas pode decidir o que faz a partir de agora. Ele me olhou. Você acredita no que Léo disse? Perguntou. Acredito. Por quê? Você o conhece há 3 dias. Conheço há 3 dias. Eu concordei. Mas conheço o olhar de criança que está dizendo verdade. E conheço o olhar de criança que carregou alguma coisa sozinha por tempo demais. Léo tem os dois. Rafael ficou me olhando por um momento com aquela atenção que ele tinha. Aquela capacidade de realmente olhar para alguém que eu tinha notado desde o primeiro dia e que me dizia que por baixo de todo o poder e de toda a aparelhagem havia um homem que pagava atenção quando queria. O que eu faço? Ele perguntou. E aquele homem com todos os recursos do mundo me perguntando o que fazer, não foi poder, foi humildade. Foi o jeito que a gente fica quando está perdido de verdade e para de fingir que sabe o caminho. Conversa com seu filho, eu disse. Não para investigar, não para resolver, só para ele saber que você está ouvindo, que o que ele sente é real, que ele não precisa guardar mais. Rafael assentiu devagar, como se aquilo fosse ao mesmo tempo simples e a coisa mais difícil que já ouviu. Não estava lá quando Rafael conversou com Léo. Fui dar uma volta na cidade pequena. Uma dessas cidades do interior que tem praça com coreto, padaria com cheiro de pão quente saindo pela porta, farmácia com o dono sentado na cadeira na calçada. Fui devagar, sem destino, deixando os pés me levarem e a cabeça ir assentando. Comprei um pão de queijo na padaria, sentei num banco da praça, comi sozinha olhando para as pombas no chão e fiz algo que não fazia faz tempo. Fiquei só existindo, sem pensar no próximo passo, sem me preocupar com o que estava deixando para trás ou com o que estava indo em frente. Só sentada naquele banco, com o sol na cara e o pão de queijo na mão, deixando o mundo girar ao redor sem precisar me segurar nele. Antônio teria gostado daquela praça. Ele gostava de praça. Gostava de sentar e observar as pessoas passando, inventar histórias para elas. Aquela ali está brigada com o marido. Aquele está com saudade de alguma coisa.
Aquela criança acha que descobriu o segredo do mundo. Ri sozinha, baixinho, ali na praça. Não de alegria exagerada, de um jeito mais suave, do tipo de riso que vem quando a saudade vira algo que dói menos do que aquece. Quando voltei para o hotel, no começo da tarde, encontrei Léo e Rafael sentados juntos no corredor, não conversando, só sentados um do lado do outro, os dois olhando para frente, o ombro do menino encostado no braço do pai. Não precisei perguntar como tinha ido. Aquele encosto de ombro dizia mais do que qualquer palavra. Léo me viu chegar e levantou o rosto. Não disse nada, mas havia algo diferente nos olhos. Aquela expressão velha demais estava um pouco mais leve, como se alguma coisa que pesava tivesse sido colocada num lugar compartilhado, e dividir o peso não tivesse acabado com ele, mas tivesse tornado ele possível de carregar. Rafael levantou quando cheguei. "Obrigado", ele disse. Só isso. Mas do jeito que foi dito, com aquela firmeza simples de homem que não exagera quando é sério, valeu mais do que um discurso inteiro. "Não precisa", eu disse. E eu dizia de verdade. Helena apareceu no fim da tarde. Eu não a tinha visto ainda. Só tinha ouvido sobre ela, através das palavras cuidadosas de Rafael, através do silêncio de Léo, através dos espaços que os dois deixavam quando o assunto chegava perto do nome dela. Ela chegou ao hotel como quem chega ao próprio espaço, com aquela propriedade nos movimentos de quem está acostumado a ser recebido e não a pedir passagem. Bem vestida, cabelo arrumado, expressão controlada, bonita no jeito que algumas mulheres difíceis são bonitas, com uma precisão nos traços que parece calculada. Quando me viu, parou por um segundo, só um segundo, mas eu peguei. "Você é a mulher que encontrou Léo?" ela disse. "Sou", eu disse. "Teresa, não é?" "É." Ela me olhou de cima a baixo, com aquele olhar que não é grosseiro o suficiente para ser chamado de grosseiro, mas que mede, classifica e descarta em menos de 3 segundos. "Muito gentil da sua parte ter ajudado", ela disse, com aquele tom que tinha gentileza na superfície e outra coisa por baixo. "Mas acho que a partir de agora a família consegue cuidar. Com certeza", eu disse sem mudar o tom. Ela esperou um segundo, como se esperasse que eu acrescentasse algo, que eu recuasse, que eu preenchesse o silêncio de alguma forma que desse a ela vantagem. Eu não preenchi. Silêncio é uma coisa que eu aprendi a usar ao longo de muitos anos. Quando você vive sozinha, quando você carrega luto, quando você passa anos conversando mais com o vento do que com gente, você aprende que silêncio não é ausência, é posição. Helena desviou o olhar primeiro. Pequena coisa, mas real. O que aconteceu nas horas seguintes eu soube em partes. Algumas pelo que vi, outras pelo que Rafael me contou depois, outras pelo que Léo deixou escapar dias mais tarde, com aquela precisão de criança que observa tudo e guarda. Rafael chamou Helena para conversar no quarto dele. Eu fiquei com Léo no corredor, os dois sentados no chão com as costas na parede, como dois velhos amigos que não precisam de sofá. Não ouvi o que foi dito lá dentro, mas ouvi o tom, não as palavras, o tom. Rafael começou controlado. No meio, a voz de Helena subiu. Rafael respondeu mais firme. Houve um silêncio longo e depois um barulho de mala sendo arrastada. Léo, sentado do meu lado, ouviu tudo isso também. Não disse nada. Ficou com os joelhos abraçados, olhando para o corredor na frente dele, respirando no ritmo de quem está esperando alguma coisa que vai doer, mas que precisa acontecer. Quando a porta abriu e Helena saiu com a mala pequena na mão, ela passou por nós dois no corredor. Parou perto de Léo. Por um segundo, achei que ela ia falar com ele. Vi alguma coisa cruzar o rosto dela. Uma emoção real que furou o controle por um instante, que eu não soube nomear, que podia ser arrependimento ou raiva, ou as duas coisas misturadas de um jeito que nem ela mesma entendia. Mas não falou, continuou andando, entrou no elevador. As portas fecharam. Léo soltou o ar devagar, devagar, como quem estava segurando desde muito antes daquele momento. E então virou o rosto para mim.
Vai ficar tudo bem? Ele perguntou. Olhei para ele. Não menti, não prometi o que não sabia, mas disse o que eu acreditava de verdade. Vai ficar diferente. Diferente já é alguma coisa. Ele considerou isso por um momento e assentiu, como quem aceita que diferente por enquanto chega. Fui embora 2 dias depois. Rafael insistiu em me levar de carro. Não os 90 quilômetros de volta, mas o caminho inteiro, até a minha porta. Aceitei porque era longe e porque, às vezes, aceitar cuidado de volta é o jeito de honrar quem se importou. Léo veio no banco de trás. A viagem foi quieta durante um tempo. A estrada passou, o asfalto virando terra, a cidade grande virando cidade média, virando estrada vazia, virando aquele Maranhão que eu conheço e que me conhece de volta, com o mato fechado dos 2 lados e o céu enorme em cima. Na metade do caminho, Léo disse do banco de trás: Dona Teresa, a senhora vai ficar sozinha de novo. Não era pergunta, era observação, dita com aquela preocupação direta de criança que não aprendeu ainda a esconder o que sente. Vou, eu disse. Não fica triste? Fiquei quieta por um segundo. Pensei na casa, no quintal, no fogão a lenha, na cadeira de palha da varanda, no silêncio que ia me esperar, na ausência que ia estar lá igual sempre, com o formato de Antônio que o tempo não apagou e provavelmente não vai apagar nunca. Fica, eu disse. Tá, às vezes fica. Mas solidão e companhia não são opostos que se cancelam, Léo. A gente pode ter os dois dentro ao mesmo tempo. Pode ser que eu fique um pouco menos sozinha sem sair de casa agora. Ele ficou quieto pensando nisso. Por causa de mim? Ele perguntou. Olhei por ele pelo espelho retrovisor. Por causa de você. Ele abaixou o olhar. Uma pontinha de sorriso. O primeiro sorriso de verdade que eu via nele. Pequeno, tímido, daqueles que aparecem quando alguém não está preparado para sentir algo bom e o sentimento aparece assim mesmo. Rafael, de olho na estrada, não disse nada, mas eu vi a mão dele ir devagar até o ombro do filho no banco de trás. E Léo não se afastou. Quando o carro parou na frente da minha cerca de madeira, o sol estava naquela posição de fim de tarde, aquela hora que eu espero todo dia, a hora dourada, com as sombras compridas e o cheiro de terra quente no ar. Desci com a minha mala pequena. Rafael desceu também, abriu o porta-malas, pegou a mala antes que eu chegasse. Eu carrego, ele disse. Deixei. Fomos até a varanda. Ele deixou a mala perto da porta. Ficamos os dois parados por um segundo, com o Maranhão ao redor, com o vento batendo nas folhas do pé de manga, com os grilos já começando sua conversa de entardecer. Se precisar de qualquer coisa, ele disse. Eu sei, eu disse. Sério, Teresa? Olhei para ele. Rafael, você cuida do seu filho. É o que precisa agora. Ele ficou me olhando com aquela expressão de quem ainda tem muita coisa para dizer e não sabe como dizer nenhuma delas. Então estendeu a mão. Eu apertei. Mão de homem que trabalhou em algum momento da vida. Não a mão lisa de quem só assina papel. Havia calosidade ali. Havia história. Isso me surpreendeu levemente e me agradou de um jeito que não sei explicar direito. Soltei a mão e virei para Léo. Ele estava parado do lado do carro, me olhando. Fui até ele. Parei na frente. Ele era pequeno. Eu tinha esquecido o quanto ele era pequeno, nesses dias todos em que ele parecia tão grande por dentro. Cuida do seu pai, eu disse. Cuida da senhora. Ele respondeu sem hesitar. Dei uma risada baixa, daquelas que saem sem aviso. Vou tentar. Ele abriu os braços e me abraçou de novo. Aquele abraço de cintura, firme, com aquela força desproporcional. E eu coloquei a mão na cabeça dele, e fiquei assim por um momento que eu não quis apressar. Quando ele soltou e voltou para o carro, eu fui para a varanda, sentei na minha cadeira de palha. Eles foram embora devagar pela estrada de terra, levantando aquela poeira vermelha que o sol dourado pegava e transformava em alguma coisa quase bonita. Fiquei olhando até o carro sumir. Fiquei olhando mesmo depois de sumir. O silêncio voltou. Mas era diferente. Não é que tivesse ficado menos silencioso. O quintal estava igual, os grilos estavam iguais.
O vento nas janelas estava igual, o formato de Antônio na ausência estava igual. Mas havia alguma coisa que tinha mudado dentro daquele silêncio. Como quando você pinta uma parede que estava lascada. A parede continua sendo a mesma parede, no mesmo lugar, com o mesmo tamanho, mas a cor nova muda como você a vê. Tirei o botão do bolso. O pequeno botão preto que eu tinha guardado desde a cozinha, que tinha carregado comigo em todo aquele caminho sem saber bem porquê. Fiquei com ele na palma da mão aberta, olhando. Coisa mínima, mas que me lembrava de uma clareira, de um menino encolhido num tronco de pequizeiro, de uma mulher que podia ter voltado para casa e não voltou, que me lembrava que às vezes o destino não bate na sua porta com trovão e fanfarra, bate com um choro fraco no meio da mata, com uma coisa pequena caída no chão de cimento, com um ombro de criança que encosta no seu braço no corredor de hotel porque não tem mais onde descansar. Fechei a mão, levantei, entrei em casa, acendi o fogão, comecei a fazer o jantar, não porque estava com fome, mas porque o ritual precisa continuar, porque a vida precisa continuar, porque é isso que a gente faz. E enquanto o feijão esquentava, e o cheiro tomava a cozinha, e o sol sumia lá fora, e os grilos ganhavam o mundo, eu me peguei pensando numa coisa que Léo tinha me dito no primeiro dia, quando ainda estava com medo e com fome, e não sabia se podia confiar. A senhora não vai me machucar? Não, não vou. E pensei também no que eu tinha respondido. Aquela promessa simples, dita num tom baixo no meio da mata, que eu não sabia na hora que ia custar tanto e valer tanto. Não, eu prometo que não. Às vezes, a gente faz promessas sem saber o tamanho delas. Às vezes, o tamanho aparece depois. E às vezes, nem sempre, mas às vezes, quando a gente cumpre uma promessa dessas, a coisa que é salva não é só quem estava esperando ser salva. É a gente também. Coloquei o botão em cima da prateleira, do lado do vidro de álcool e do sal, e da foto de Antônio que fica sempre lá. Pequena companhia nova. Nenhum valor para ninguém que olhasse de fora. Todo valor para mim. Fui mexer o feijão. E pela primeira vez em muito tempo, não de alegria, não de cura, não de nenhuma dessas palavras grandes que não cabem direito na vida real, pela primeira vez em muito tempo, eu me senti dentro daquela casa simples do Maranhão, com o fogão a lenha queimando e os grilos cantando lá fora, e o silêncio que agora tinha outra textura, inteira, não curada, não salva, não transformada em heroína, só inteira. E isso, depois de tudo, depois de 3 anos de solidão e de poeira vermelha e de travesseiro do lado que dói virar, isso chegava. Chegava muito.